a espiritualidade não pode ser fuga do mundo, né, da realidade que nós vivemos. Se alguém pensasse em viver uma espiritualidade desencarnada, desenraizada do concreto que nós vivemos, né, seria uma fuga, e aí seria realmente aquilo que nós fomos acusados, né, vamos dizer assim, a espiritualidade ou a religião como ópio. A espiritualidade não pode ser ópio, deve nos ajudar também a nos andarmos na direção dos outros. Começamos com uma tentativa de definição de espiritualidade. Eu estava lendo os dicionários, né? Eu gosto de ler dicionários, né? Eu gosto de ver as definições de dicionários para ver assim o significado mais prático da palavra. E nas definições de dicionário encontrei, por exemplo, espiritualidade como uma qualidade espiritual, ou seja, a pessoa é uma pessoa espiritual, quer dizer, que vive uma espiritualidade na medida em que ela tem uma qualidade espiritual. Em outro dicionário, se diz que a espiritualidade são formas concretas de viver a relação com Deus. Pode ser. Ou pode ser também uma doutrina espiritual. Todas definições assim, muito técnicas. Por isso, eu vou preferir uma definição um pouco mais viva, mais quente, mais humana. Quer dizer, a espiritualidade, como eu a entendo, é uma vida realizada na força do Espírito. E vamos explicar isso, vamos explicar a definição para que fique claro do que nós estamos dizendo, de que espírito é esse que nós estamos dizendo. Pegamos essa definição e tentamos dividir ela em duas partes. Vamos falar de vida. O que é vida? Então, essa é uma pergunta filosófica, né? Que a teologia tem muito a dizer sobre ela. Então, eu vou falar um pouquinho a partir da perspectiva bíblica. Então, dentro da espiritualidade cristã, o nosso livro sagrado é a Bíblia. Então, qual é a antropologia cristã a respeito da palavra vida, né? Quer dizer, qual é a visão de pessoa humana, de vida humana, que passa-nos a palavra de Deus ou a Sagrada Escritura? Vida, na Sagrada Escritura, é a situação total do ser humano, é o bem-estar do ser humano. Quando o ser humano tem uma vida boa, ele vive uma vida de bem-estar total, e que transparece no seu jeito de sentir, no seu jeito de viver, nas suas alegrias, nos seus sofrimentos, nos seus desejos, na realidade que toca do último fio de cabelo até o dedão do pé. Então, na Bíblia, a vida está em tudo, né? Em toda a nossa realidade. A vida humana é, portanto, uma realidade totalizante, que toca todas as partes do ser humano. Na linguagem cristã também, mas a linguagem cristã também é devedora da cultura grega, e, portanto, nós vamos ver que na cultura grega, ou na filosofia grega, vida é tudo aquilo que tem movimento de existência, de ser, né? Aquilo que a vida é um movimento que brota do ser vivo, é uma realidade dinâmica, não estática. Nós não podemos pensar nunca na vida espiritual, né, como uma realidade estática. Então, a vida é dinâmica. Então, nós vamos encontrar na nossa vida vários momentos da nossa existência em que coisas que eu fazia já não funcionam mais. Então, nós vamos tocar um pouquinho essa realidade de vida. Então, quando nós falamos de vida, é importante que nós pensamos em vida, né? Antes de ir para o espiritual, nós falamos de vida, porque um dos problemas, professor, um dos problemas da linguagem de hoje é que nós fazemos a nossa existência vidas separadas, né? Existe realidades estanques, né? Nós temos a nossa vida física, nossa vida econômica, nossa vida social, nossa vida profissional, nossa vida psíquica, nossa vida espiritual, nossa vida de lazer, vamos dizer assim, são vidas que muitas vezes não se tocam, parecem que são vidas diferentes. No pensamento cristão não deveria ser assim. A vida, o mesmo Jair, ou o mesmo Antônio, a mesma Jaine, que existe no trabalho, é aquela mesma pessoa que vive as suas dores dentro da família, enfim. Quer dizer, e a espiritualidade deveria ser essa realidade que une tudo isso, né? E aí não só a espiritualidade cristã, qualquer espiritualidade deveria servir para nós, para ser aquele fio condutor que une essas diversas áreas do nosso viver, do nosso existir, e assim faz com que o nosso existir se torne
tenha sentido, porque senão não tem sentido, né? Eu levanto, saio cedo para ir trabalhar, vou lá e me mato de trabalhar para ganhar algum dinheirinho, para depois, no final do mês, gastar tudo isso e, no final da vida, perder a minha saúde com tudo aquilo que eu fiz. Então, acaba por ser sem sentido, né? Então, a espiritualidade é aquilo que deveria dar senso a tudo isso, né? Por isso, a Sagrada Escritura entende que nós não podemos parcializar ou compartimentar a vida, mas a vida é uma realidade total. Outro reducionismo que nós fazemos na nossa vida é: existe uma realidade pessoal, individual, né? Sou eu diante do mundo, e existe uma realidade social. Parece que duas realidades compartimentadas, quando, na verdade, da forma de pensar cristã, essas duas realidades se interagem. Não, e o que nós vemos muitas vezes no mundo de hoje é essa tendência exagerada ao individualismo, que leva as pessoas a se afastar da sociedade, ou não se preocupar com aquilo que a sociedade quer de nós, né? Como, por exemplo, o professor falou um pouquinho desses que tentam furar a fila da vacina, né? Sem se preocupar, né, com as consequências que isso gera para outras pessoas. Ou então, os nossos políticos, que, assim, só para falar, né, que desviam milhões, que depois acaba faltando para a vida das pessoas mais pobres, das pessoas mais necessitadas. Então, dentro do pensar cristão, a vida social e a vida pessoal, o individual e o comunitário estão profundamente conectados. E mais ainda, não só o individual e o comunitário, mas também o cosmos que nos cerca, né? A espiritualidade toca também essa realidade, que não só o ser humano é fruto da obra divina, mas também todo o universo que nós vivemos. E isso tem consequências, né? A maneira como nós tratamos o cosmos, o universo, né? O meio ambiente, tudo isso gera depois consequências físicas, mas também espirituais, né? Nós vamos percebendo que nós vamos nos afastando da realidade que nos conecta com Deus. Então, este olhar sobre a vida, né? A partir dessa perspectiva de vida, assim, muito rapidamente, porque o tempo não dá para falar tudo, né? Mas essa perspectiva de vida a partir da Sagrada Escritura, que comporta a totalidade da existência, que comporta a nossa conexão com os outros, que comporta a nossa conexão com o universo, com o mundo criado. E tudo isso deve entrar na nossa espiritualidade, no nosso modo de viver o espírito. Então, eu falei que a espiritualidade é vida vivida segundo o espírito, né? Vida segundo o espírito. Então, agora vamos falar um pouquinho dessa expressão espírito, que pode ter dois sentidos, né? Para clarear um pouco essa palavra espírito, né, que é uma palavra, na verdade, grega, né? Latina, mas que vem do grego. O ruá é hebraico, né? Depois vem pneuma, grego, e o espíritus latino. O que significa espírito? O que significa realidade espiritual? Quando nós falamos de espírito, nós podemos falar de duas coisas. Nós estamos falando, em primeiro lugar, do espírito humano, dessa realidade que existe em nós, que transcende as realidades físicas e materiais. Eu não falo ainda de alma espiritual, né? Eu falo do nosso senso de uma realidade que vai além do material. Por exemplo, né? Nós encontramos isso numa música dos Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A arte, né, por exemplo, é uma realidade espiritual, é uma realidade que não é material, necessariamente. Claro, o quadro é material, a música é material, mas aquilo que ela provoca em nós é uma realidade espiritual. Essas realidades espirituais, em sentido mais amplo, a música, a arte, a literatura, tudo aquilo que nasce do espírito humano e que nos faz crescer e que nos coloca em contato com a realidade mais profunda de nós mesmos, o nosso senso de estética, por exemplo, né? Nosso senso de harmonia, de beleza, de complementariedade, de solidariedade, né? São palavras todas espirituais nesse sentido, né? E não são, né? Eu não vejo a estética andando por aí, né? A realidade, ela toca a mim, né? Alguma coisa diante de uma beleza,
estética, o meu espírito fica mais elevado diante de uma música bela, o meu espírito fica mais elevado. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando disso, né? Dessa espiritualidade que é a realidade humana do nosso ser transcendente. Mas também, para a perspectiva cristã, o espírito também é o espírito divino, né? Se trata das realidades divinas, da realidade de Deus, né? Daquela realidade que transcende o universo criado, e que para nós é importante, né? Nós meditarmos sobre isso e percebermos que esta realidade está presente em nós. O Espírito, na Sagrada Escritura, é o ruá, o hálito de Deus, né? A força de Deus, é o vigor de Deus, é um impulso de Deus que está presente em cada ser humano, essa realidade que nos movimenta, né? A manifestação do Espírito que Deus colocou dentro de nós. Quando Deus cria o homem, o ser humano na Bíblia, né, a palavra de Deus diz que Deus soprou nele o seu ruá, né, o seu pneuma, o seu espíritos, né? E esse espírito no nosso compreender é aquilo que nos move a ir além, né? Sair de nós mesmos, a superar as coisas ruins que nos acontecem. Esse espírito é o vento que nos movimenta como pessoa, mas também nos movimenta como comunidade, como humanidade. Então, a palavra espiritualidade, então, ela não significa necessariamente esse encontro extraordinário com o divino, mas tem a ver com a realidade de uma disposição interior em relação com as coisas divinas, com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Então, quando nós falamos de espiritualidade neste sentido, né, da nossa relação com Deus, então, eu vou encontrar formas de viver a espiritualidade por vários meios, né? Então, nós podemos encontrar a própria palavra de Deus, nos vai falar sobre isso, né? Podemos encontrar formas individuais de viver essa minha abertura ao espiritual. Quer dizer, Jesus vai dizer no Evangelho, né? Se alguém talvez não conhece o Evangelho, mas o Evangelho nos diz isto, né? Jesus diz, né? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está em segredo. Então, esta é uma forma de compreender a espiritualidade, ou a vida espiritual, como uma abertura ao divino, né? Ao divino. Como você compreende o divino? Para mim, que sou cristão, o divino significa Jesus Cristo encarnado, significa o Espírito Santo de Deus. Mas cada um de nós vai achar o seu caminho de fazer essa abertura ao transcendente, ao espiritual. Mas existem também as formas comunitárias, né? Como o homem não é uma ilha, né? Ele precisa abrir-se à vivência da espiritualidade também comunitariamente. Por isso, as igrejas, por isso, os templos, por isso, os lugares de culto, né? Onde nós, como comunidade, prestamos culto àquele que nós cremos. Eu creio em Jesus Cristo, então eu vou à igreja para prestar culto àquele que eu creio. Pedir sua presença na minha vida e me comprometer com a sua perspectiva de vida, né? Com a perspectiva de vida de Jesus Cristo. Então, a espiritualidade é uma forma de modelar a existência, além de ir diante de Deus, é uma forma de modelar a existência a partir do Espírito de Deus, mas também do espírito humano, dessa realidade mais nobre, vamos dizer assim, mais transcendente em nós, que nos eleva da matéria. A matéria não é má, na perspectiva cristã, a matéria não é má, mas a matéria é sempre imperfeita. Então, nós pensamos sempre na espiritualidade a partir desta realidade que nos leva para cima, que revela o melhor de nós mesmos. Então, e a espiritualidade, como eu disse, né, abrange todos os âmbitos da nossa vida, não apenas, vamos dizer assim, o momento da igreja, né? Então, o que é espiritualidade? Então, como eu posso ser um ser espiritual? Como eu posso viver uma espiritualidade? Só quando eu vou na igreja? Não. A espiritualidade, ela deveria estar, devia tocar a realidade da totalidade.
Então, por isso, nós, quando pensamos na espiritualidade, nós devemos evitar certos reducionismos, né? Então, por exemplo, um reducionismo é pensar na espiritualidade apenas de forma individual. Tem um individualismo espiritual, eu vou lá, eu rezo, Deus fica lá dentro do meu coração, né? As pessoas até dizem isso, né? Eu tenho Jesus dentro do meu coração, mas e daí? Como é que esse Jesus vai para as tuas mãos e para os teus pés, né? Eu gosto de dizer isso, né? Porque o Jesus que está em meu coração precisa achar espaço para vida concreta, para o serviço, para fazer o bem ao próximo. Então, essa é uma redução que, às vezes, as pessoas fazem, né? Pensar na espiritualidade apenas como uma realidade intimista, né? Dentro, lá no fundinho do meu coração, bem lá no fundo, então eu vivo a espiritualidade. A espiritualidade bíblica é uma espiritualidade que sai de si, que não foge do mundo, da necessidade de transformar a sociedade, de melhorar a sociedade, de imprimir um caráter de mais solidariedade, de mais caridade, de mais fraternidade na sociedade. Então, esse é um elemento importante. Outro elemento importante que a espiritualidade cristã, né, tem, é que nós não podemos pensar na espiritualidade como realidade de corpo e alma, né? Antigamente se falava nisso, isso é coisa da alma, isso é coisa do corpo, né? Não. A espiritualidade cristã toca tudo. Quando, na palavra de Deus, às vezes você que está me ouvindo já ouviu, né, essa expressão, né, coisa da carne, coisa do espírito, mas na palavra de Deus, coisa da carne significa, coisa do espírito significa tudo aquilo que nós fazemos em comunhão com Deus, e coisa da carne significa tudo aquilo que nós fazemos no egoísmo, do individualismo. Então, a carne, na Bíblia, não é corpo, né, coisa ruim, né? Não, o corpo não é coisa ruim. O corpo foi criado por Deus como uma realidade boa. A carne, na Bíblia, significa tudo aquilo que vamos dizer assim, as nossas falsas seguranças, o nosso egoísmo, o nosso individualismo, tudo aquilo que nos impede de estar com o outro. Então, isso é importante que nós reflitamos. E, finalmente, né, eu já toquei nesse assunto, mas é importante retomar essa ideia, né, de solidariedade da humanidade consigo, mas também com o cosmos, né, o Espírito de Deus nos move para estarmos na espiritualidade, na realidade com o cosmos, com a Terra, que é a nossa pátria, vamos dizer assim, e cuidar dela. Para encerrar, aquela pergunta que eu fiz no início, né, como é que a espiritualidade me ajuda a viver este momento de crise? Nós sabemos que a crise e a angústia que as crises causam em nós, né, elas são nossas, né, são humanas. E a espiritualidade tem uma palavra para dizer sobre a crise. A crise não é necessariamente algo negativo. Assumida, né, mesmo uma crise como essa que nós estamos vivendo, né, se nós olharmos com um olhar um pouco mais, vamos dizer assim, mais otimista, né? Mesmo essa crise que nós estamos vivendo traz elementos positivos, né? Então, a crise, na verdade, dentro da perspectiva cristã, a crise é um momento de mudança. A crise pode ser um momento de mudança. A crise, mesmo que gere angústia, que gere sofrimento, que gere medo, que gere às vezes até situação de desumanidade, como nós vemos no nosso país, né? Pessoas que já não têm mais nem o que comer. Essa crise pode gerar também um impulso de mudança. Então, a espiritualidade nos ajuda a ter essa força, tanto do ponto de vista humano, a nossa realidade humana que encontra força para dar o passo de mudança individual, e também comunitário, né? Com o esforço dos indivíduos é possível fazer mudanças na comunidade, mas também, aí do ponto de vista da fé, né, a fé vem como uma graça, que nos ajuda a viver estes momentos de crise humana e espiritual, não sem medo, não sem angústia, mas com certa serenidade. E aí a espiritualidade, ela pode nos ajudar, né, dar como eu disse, né, este centro que nos dá um centro para nós, que nos ajuda a viver as outras dimensões da nossa vida de uma forma mais serena.